que é o Natal, afinal de contas? Será que é apenas uma festa que costuma reunir a família? Será que é uma festa que aquece o comércio, enfeita a cidade e decora os ambientes, decora a casa? Será que o Natal é só isso? Talvez nenhuma festa cristã tenha sido nos últimos anos tão desfigurada quanto o Natal. Parece que a figura de um senhor de barba branca, gorro vermelho e um saco nas costas tem ocupado o lugar de destaque nessa data, substituindo o aniversariante. E o que para nós é o verdadeiro sentido. Entretanto, nós, os filhos de Deus, estamos sendo chamados para centralizar nessa data tão especial a figura de Cristo Jesus no Natal, ensinando os nossos filhos, trazendo uma nova cultura ao seu ambiente familiar, às pessoas que você alcança, que o verdadeiro sentido do Natal aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Então eu quero começar a vocês trazendo a menção bíblica de quem é esse Jesus. Quem é o Cristo, o qual foi nascido entre nós? Você conhece a história, nasceu numa manjedoura, numa cidadezinha chamada Belém. Quem é esse Cristo? E o que ele de fato representa para a história da humanidade? Vamos ler o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 1, e a partir do 1º verso, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está nos ensinando que Cristo Jesus era o Verbo. No início de todas as coisas, Ele estava com Deus e Ele era Deus. Jesus Cristo, o Verbo, Ele não foi criado, porque Ele é o Criador. Jesus Cristo, Ele não teve origem, porque Ele é a origem de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele não surgiu no tempo como um Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Você sabe o que é eternidade? Você já parou para pensar nisso? Aristóteles, o grande filósofo grego, aluno de Platão, certamente você estudou um pouco sobre Aristóteles no seu ensino médio. Ele disse algo a respeito do conhecimento humano. Ele disse assim: o ser humano só entende algo que está nas categorias humanas de tempo, espaço e tamanho. Ou seja, nós, seres humanos, só podemos compreender racionalmente qualquer conhecimento, não estou falando de conhecimento espiritual, religioso, qualquer conhecimento, nós só podemos compreender algo que você consegue mensurar: tempo, espaço e tamanho. Agora, como podemos mensurar a eternidade? Vamos pensar, vamos fazer um exercício. O ser humano que se desenvolve e cresce com uma vida saudável, ele pode chegar aos seus 80 anos, talvez se manter uma vida de boa alimentação, de exercícios físicos, consiga atingir seus 90 anos, no máximo 100. Algumas pessoas passam um pouco do limite. Mas digamos que o ser humano consiga, no ápice de sua performance, atingir 100 anos de idade. Eu te pergunto, se você tira 100 anos, que é a idade máxima de um ser humano, tirando suas exceções, se você tira matematicamente 100 anos de uma lacuna de 1000 anos, você tira 100 de um milênio, quanto te sobra? Matemática básica, está fácil: 900 anos. Então você tira a história de uma pessoa de 100 anos, de um milênio, sobram ainda 900 anos.
Agora pense comigo. Imagine você 1.000.000 de anos. 1.000.000 de anos. Você consegue imaginar? É muito tempo. 1.000.000 de anos. Pense o que é você subtrair 1.000.000 de anos. 1.000.000 de anos. Tire 1.000.000 de anos da eternidade. Quanto tempo ainda sobra? Logo, nós não conseguimos compreender racionalmente o que é a eternidade. Se você tira 10 milhões, 1 bilhão de anos da eternidade, continua sendo eternidade. Não muda em nada. Logo, a eternidade não é tempo. Se fosse tempo, poderia ser mensurável. A eternidade é, então, o atributo exclusivo de Deus. O Verbo é eterno. É sobre ele que João apontava, é sobre ele que João falava. E no versículo 2 de João ele diz: ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. O verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Preste atenção nisso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, João está nos revelando que o Verbo é o Criador da terra. Todas as coisas existentes na terra foram feitas por ele. Toda a criação, a natureza, a plenitude, toda a glória que existe na terra foi criada pelo Verbo. A ciência diz que este planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então você imagina que há 4,5 bilhões de anos o Verbo começou a criar. Ele criou a matéria. Ele criou a matéria e então ele começou a desenvolver a partir da matéria, a partir do nada. Ele cria a matéria e a partir da matéria ele começa a criar um planeta. Preste atenção, esse mundo de fato não veio de uma mega explosão cósmica. Nada vezes nada é nada. O mundo foi criado pelas mãos do Verbo vivo, o nosso grande Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, o Verbo, é o Criador de toda a terra e é também o Criador da vida. Jesus Cristo é o Criador da vida. Versículo 4 de João diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. Ele é a vida. Ele é o fundador da existência humana. Você consegue compreender a vida do ser humano? Você consegue ter uma dimensão da complexidade do nosso corpo? Do que ele precisa para funcionar? Você já parou para pensar nisso? Não existe na Terra algo mais complexo que o corpo humano. O corpo humano, ele é constituído por aproximadamente 37 trilhões de células. 37 trilhões de células. Você sabe, aula básica de biologia, dentro de cada célula tem um núcleo, como a gema do ovo. Dentro desse núcleo, você sabia que dentro de um núcleo de uma célula existe quase 2 metros de DNA, de código genético, dentro do núcleo de uma célula? Se você perfilar todos os códigos genéticos um atrás do outro, dá quase 2 metros de comprimento. Ou seja, cabe dentro do corpo do ser humano aproximadamente 74 bilhões de quilômetros de material genético.
74 bilhões de quilômetros de material genético dentro de você. Você conhece na Terra algo mais complexo que isso? Funcionando em plena harmonia. Funcionando num sistema perfeito de apoio à vida que Jesus Cristo a deu. Essa vida foi criada por Jesus. É dele que nós estamos apontando. Atos, no capítulo 17, verso 28, diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o gerador de toda a vida, mas ele também é o caminho. Ele é aquilo que te dá sentido para viver nessa terra. Jesus Cristo, ele afirmou, João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por Jesus. Ele é a essência de todas as coisas. Talvez a religião te apontou um Cristo inferiorizado, apenas como um grande religioso, um homem que marcou a história de sua geração. Deixa eu te dizer, é muito mais que isso. Eu estou tentando te apontar essa verdade. Eu estou tentando te apontar quem é o Pai da eternidade, o fundador, o criador da vida e de toda a existência humana. O Verbo criou a terra. O Verbo criou a vida. E o Verbo criou também todo o universo. Eu preciso ler isso com vocês. Hebreus, no capítulo 1, verso 2, diz assim: Deus, nos últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A palavra de Deus nos revela quem é o Criador do universo. O universo foi feito por meio de Jesus. Você consegue pensar, expandir a sua mente um pouco, imaginar a grandeza disso? Ele é o Criador dos mundos estelares, de todas as galáxias. Ele é o Criador. Isaías 40, no versículo 12, diz que Ele com a palma de suas mãos definiu limites para os céus. A Bíblia nos afirma que existem 3 céus. Então você imagine Deus delimitando, mensurando o limite dos céus com a palma de sua mão. Uau! Esse é o nosso Deus. Os astrônomos estimam que existe aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Nós cantamos isso hoje. 100 bilhões de estrelas apenas na Via Láctea. Fora a Via Láctea, que é a nossa região estelar, existe ainda bilhões e bilhões de galáxias. Tenta pensar na grandeza do seu Jesus. Você consegue imaginar isso? O nosso Deus, Ele criou todo o universo, mas Ele apenas não fundou, Ele apenas não criou. Davi, um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele teve a revelação pelo Espírito. Salmo 147, versículo 4 diz assim, que Cristo, o Senhor, Deus, Ele conta o número das estrelas e chama todas elas pelo nome. Você consegue pensar isso? 100 bilhões apenas na Via Láctea. Ele chama cada uma pelo nome. Deixa eu te contar. Se Ele conhece o nome das estrelas que toda hora nasce e cai, imagina o seu nome. Imagina o seu coração. Ele sonda cada um dos seus pensamentos. Ele conhece os seus dias. Ele se importa com a sua vida.
O Verbo criou a terra. O Verbo criou a vida. O Verbo criou todo o universo. E o Verbo é também graça e verdade. O Verbo é graça e verdade. Então, no mesmo capítulo de João, ele diz no versículo 14 assim: e o Verbo se fez carne. Esse é o ponto que nós queremos chegar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele que os céus não pôde contê-lo, se fez carne. O Criador da terra, o Criador da vida, o Criador do universo, se fez carne. Como assim? Ele se esvaziou da sua glória. Jesus não era uma pessoa no universo que tinha muita glória, meu irmão, ele era o Criador de todas as coisas. Ele entrou no ventre de uma virgem, nasceu numa manjedoura, que era um local para abrigar cavalos, jumentos, mulas. Ele foi colocado numa manjedoura, enrolado com panos, no coxo, onde normalmente se alimentavam os animais. E depois ele cresceu numa carpintaria de Nazaré. Morreu numa cruz. Deixou o túmulo vazio. Voltou para os céus. Cheio de majestade e glória, está sentado à direita do Pai. Aleluia! Isso merece uma forte salva de palmas. Aleluia! Ó a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aquele que é infinito tornou-se finito. Aquele que é eterno entrou na lacuna do tempo. O Deus Criador de todas as coisas se tornou homem. Tendo tudo, ele se fez pobre. Por que isso? Essa pergunta que eu me faço. Por que isso? Por quê? É a pergunta que eu faço quase todos os dias, para ser honesto. E toda a resposta de Deus é a mesma. Por amor. Por amor a você. 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 Ele se humilhou, se entregou por amor. O Verbo criador da terra, criador da vida, criador do universo, Jesus Cristo, Filho de Deus, se entregou por amor a você. Ele veio para todos nós. Ele veio para o rico, ele veio para o pobre, ele veio para o órfão, ele veio para a viúva, ele veio para todo homem, ele veio para toda mulher, ele veio para todo aquele que reconhece que é pecador e que necessita da graça e da verdade de Deus. Então João, 3º capítulo, verso 16, talvez um dos versos mais conhecidos da palavra de Deus, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo se fez carne. Por amor.
Todas as vezes que eu desfruto da natureza, da criação, da beleza divina, eu me pergunto: Deus, por quê? E Ele sempre me responde: por amor a você. Isso aqui nos traz vida. Não é uma religião, irmãos. Não é uma mera história contada. É relacionamento. Ele veio restaurar todas as coisas. Ele veio reconciliar a sua vida com Deus Pai. Nos tornar família. Ele veio te dar acesso a tudo aquilo que Deus tem e é. Não é sobre uma religião. É sobre a própria vida morando em você. O que você precisa fazer para receber toda essa vida? Apenas reconhecer que Ele é Redentor, que Ele é Salvador, que Ele é o Príncipe da Paz, que Ele é o Pai da eternidade, doador, cheio de graça e de verdade. Por favor, onde você está, feche seus olhos agora nesse ambiente. Com suas palavras, converse com Ele. Ele não é apenas o centro do Natal, Ele é o centro de toda a vida e existência humana. Ele se humilhou e se entregou para nos dar algo que nós chamamos de vida eterna. Ele transferiu a mim o seu DNA. Ele me vestiu de autoridade. É um mistério tão glorioso porque Ele me cria, Ele me extrai do seu coração, e agora que reconhecemos a sua majestade, você só precisa reconhecer. Agora que você reconhece, você passa a ser habitação. Uau! Aquele que os céus não pôde contê-lo, quer morar e habitar dentro de você. Então eu vou te dar a chance mais preciosa de toda a sua vida. Se você nesse momento deseja receber Cristo, o Criador de todas as coisas, se você quer receber Ele no seu coração, para que Ele se torne habitação em você, e você nunca fez isso, hoje é a grande oportunidade da sua vida. Ele te trouxe aqui para te conceder acesso à vida eterna. Ele te trouxe aqui porque Ele tanto te amou. Ele te trouxe aqui porque Ele é a vida, e Ele gerou no seu interior desejo de passar a eternidade com Ele. Você deseja receber esse Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, passar a eternidade com Ele? Fique de pé, eu quero orar por você.